A CAERN fez as contas e ainda precisa de mais de 8 bilhões de reais para concluir a universalização do esgotamento sanitário e o abastecimento d'água em todo o Estado. Meu convidado hoje é o presidente da CAERN, Roberto Linhares. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Diógenes. É um prazer para a CAERN estar esclarecendo mais alguns assuntos para a sociedade potiguar. Pois é, rapaz. 8,4 bilhões de reais ainda faltam para que se conclua todo esse esforço de saneamento em todo o Estado, né? Isso. Nós temos algo em torno de 30% só de esgotamento no Estado como um todo e ainda temos necessidade de investimento em água também, né? Por incrível que pareça, nós precisamos ainda de algo em torno de 800 milhões a 1 bilhão de reais para água e o restante para esgotamento sanitário. É muita coisa, né? Como é que está o Natal, o esgotamento em Natal? Porque a população acompanhou aí muitos buracos sendo abertos e tal. Está perto da conclusão, pelo menos em Natal? Está perto da conclusão. Esses buracos abertos a gente vê como um mal necessário, né? A gente sabe que saneamento é saúde, saneamento traz dignidade, saneamento é fundamental para a redução do investimento em saúde pública. Natal tem cerca de 50%, mas tem 80% das redes instaladas. Essas redes instaladas, facilmente a gente chega aos 100%. É só concentrar agora nas estações de tratamento da Zona Norte, que a gente chama de ETs, né? Jaguaribe, a ET Jaguaribe, e a estação de tratamento de esgoto da Zona Sul, que é a Guarapes, e aí a gente terá Natal universalizado, com a universalização do esgotamento, ou seja, com cerca de 98% a 100% do esgotamento implantado na capital. Que é muito importante, porque no início de todo esse esforço, desse trabalho, a gente tinha aí o quê? 35% a 40% da cidade com esgotamento sanitário, né? Sim. E atingir 100% realmente vai ser um grande desafio. Como é que está a estação de tratamento da Zona Norte, que é a Jaguaribe? A da Zona Norte já tem 48% de obra em andamento. Em julho do próximo ano a gente deve concluir essa estação. Ao concluir essa estação, o primeiro e segundo módulo delas, a gente já pode ligar cerca de 70 mil famílias na Zona Norte, que hoje só tem 3% de cobertura de esgotamento, é a mais necessitada da capital, 430 e poucos mil habitantes. E vai ser a primeira a ficar pronta, vai ser a primeira a ficar pronta. Né? Então, isso aí já leva Natal a mais de 80% de esgotamento, a mais de cobertura de mais de 80% de esgotamento. E até o final do ano, a estação da Zona Sul, a Guarapes, e aí teremos o esgotamento universalizado na capital. Essa da Zona Sul está no comecinho ainda, Início, né? Ainda, 4% de obra apenas, né? Ou seja, em terraplenagem. A gente está esperando, houve uma readequação de projeto por ter sido detectado um solo mole. Quando tivermos com essa nova licença ambiental, tocaremos a obra a todo vapor para que nesse período de 1 ano e meio, no máximo, a gente esteja com o primeiro e segundo módulo também concluído, podendo receber os efluentes aí da Zona Sul. Então para 2021? Dezembro de 2020. Acredito no finalzinho de final de 2020. E esse montante todo, de 8,4 bilhões, eu sei que tem alguma contrapartida do Estado, mas é dinheiro que tem que vir de Brasília, né? Isso. Veja só, Diógenes, e aí a gente está querendo fazer a companhia entender, o governo entender, e a governadora já entendeu, e a sociedade também entender que não dá para a CAERN fazer isso sozinha. Não dá para o governo do Estado bancar isso sozinho. Não dá para o governo federal investir um montante desse naipe aqui em Natal. Para você ter uma ideia, o ano passado o governo federal investiu no ano todo menos de 2 bilhões de reais. Vai destinar 600 milhões, que esses 8,4 bilhões é em 14 anos, até 2033, para universalizar até 2033. Ou seja, 600 milhões ano. O governo do Estado não tem como colocar quase nada na companhia para investimento em saneamento. Até porque a capacidade de investimento do governo é zero. É zero. Então, até as contrapartidas e reajustamento, a gente está vendo uma forma de fazer com que a companhia banque para o governo do Estado, que ela recebe isso sob a forma de tarifa mais à frente. Então, a gente está vendo isso, está vendo com os poderes, né? Todo mundo de mãos dadas para viabilizarmos uma obra tão importante para Natal. E então, qual a solução que o senhor vislumbra? A solução é como a gente recebe, por exemplo, para colocar recursos para o governo do Estado. O governo do Estado é controlador da companhia. Se ele é controlador da companhia, a companhia crescendo, ele ganha também. E a companhia recebe 10, 15 vezes o que ela está investindo agora,
quando esse esgotamento estiver pronto e estivermos ligando o esgoto nas residências, 70 mil ligações só na Zona Norte. Então, tem justificativa econômica, legal, né, e do ponto de vista de viabilidade, né, para o Estado também, inclusive com a antecipação de lucros, que a gente vai antecipar. Tem uma perspectiva de lucro já em 2019, perspectiva de lucro em 2020, por exemplo, quando eu cheguei dia 20 de março na Companhia de Águas, teve um dia lá que eu vi que a gente tinha 4 milhões e 800 mil reais em caixa, 2 dias de arrecadação. Hoje a gente tem 20 dias de arrecadação já, e se Deus quiser, 15 do próximo mês a gente tem 45 dias de arrecadação sobrando. Aliás, né? O senhor, desde que assumiu a presença da CAERN, o senhor tem batido muito nessa tecla de que a CAERN é viável, que ela não precisa ser vendida. Isso. E que o Estado do Rio Grande do Norte pode ter retorno com ela. Isso. Hoje eu tenho 45 milhões de reais em caixa, né? Daqui a pouco eu tenho 60, 70, eu digo a CAERN no caso, né? Ela é viável e a gente, um serviço público essencial do porte de uma água, de um saneamento, não pode ficar na mão do setor privado. A gente chama o privado para dentro, ele precisa de 600 milhões de reais. Tem uma remuneração de capital aqui, 150% de CDI. Você quer? Venha para junto, vamos fazer junto via PPP, via PMI, ou então vamos participar do capital da companhia, acredite na companhia, venha para junto. Por exemplo, naquela antecipação de recursos para o governo do Estado, eu posso muito bem comprar a ação da CAERN. A CAERN comprando a ação da CAERN. O governo do Estado fica com um percentual menor, eu fico com um percentual da companhia. Na hora que abrir capital, a gente está com valores para investir no saneamento, porque o objetivo maior da companhia é levar saneamento básico, levar saúde, levar qualidade de vida para toda a população do Rio Grande do Norte. E para isso precisa de 600 milhões mês, né? Venda da CAERN, nem pensar, governador, nem pensar. Descartou isso, mas o senhor vê espaço para uma parceria privada. Não tenha dúvida. A governadora, inclusive, já me autorizou a tocar isso, né? Seja nas PPPs, para redução de perda, por exemplo, não tem sentido a gente ter uma perda de 50% em Natal. Então, chama o privado para junto, 100% de zero é zero, mas se eu tiver 50% de 10 é 5. Então, eu posso entregar uma parte para o privado, trazer o restante para a companhia, reforço de receita, capacidade de investimento próprio, que hoje é praticamente zero. Nós estamos num estado pequeno, né? E aí eu lhe pergunto, esse modelo que o senhor pensa, vislumbra, ele interessa ao mercado, ao investidor que trata desse assunto? Não tenha dúvida, Diógenes. Inclusive, tem gente no Rio Grande do Norte interessada. Por exemplo, eu, como CAERN, como presidente da CAERN, compraria a ação da CAERN. Como, se nos permitir as antecipações de valores, a gente vai comprar, né? Eu tenho um custo médio ponderado de capital hoje de 13%. Selic é 6,5%. Se eu fico com 5 e entrego 8 ou até 7, eu estou entregando 150% de CDI com algo que não tem como dar prejuízo, porque qualquer coisa que eu tenha que fazer, eu impacto em tarifa. Se eu trabalhar a gerir de forma transparente, com uma boa governança, vai ser fácil chamar esses parceiros para junto. E aí, esse parceiro vem para somar e para sair de uma arrecadação que hoje é de 52, 54 milhões mês, para 70, 80 milhões mês, ou seja, para mais de R$1 bilhão ano. Isso agrega um valor em 10, 15 anos enorme, né? A CAERN não vai ser vendida, mas qual seria o valor da CAERN hoje? O senhor tem uma estimativa hoje? Algo em torno de 1,5 a 2 bilhões de reais. Só em Natal, o patrimônio total da CAERN é de 1,24 bilhões de reais. Fechamos o inventário agora. Tem mais aí em Mossoró e Parnamirim, uns 300 e alguma coisa, 400 milhões de reais, e você junta tudo, deve dar mais de 2 bilhões de patrimônio líquido. Isso leva a um valor da companhia para, no mínimo, 75% de 2 bi, que daria 1,5 bi. A captação que eu pretendo fazer no mercado, algo em torno de 500 milhões de reais, para reinvestir 375 e levar a fonte 100 do governo, que é o controlador, 125. Roberto Linhares, a governadora Fátima, através da área econômica, está encaminhando a área econômica do governo federal a proposta do plano Mansueto. E um dos pontos de contrapartida do Estado seria, inclusive, privatizar a área de saneamento. Ela descartou isso, né? Descartou, na verdade não é privatização, a abertura de capital já satisfaz o que o governo solicita. A modernização da companhia, trazendo eficiência, trazendo um serviço prestado com qualidade, porque a população só vai ficar do lado da CAERN, eu estou deixando isso muito claro para cada empregado da CAERN, se a gente prestar o nosso serviço de forma
de boa forma, né? Um bom serviço prestado à sociedade. Eu não posso ter 50 anos de existência com 30% de cobertura de esgotamento. Não dá para agir dessa forma. Então, a gente quer avançar no esgotamento, na universalização, quer avançar na água, trazer água de qualidade para todo cidadão potiguar. Valorizar a empresa. Valorizar a empresa, trazer o que a gente chama de valuation, né, e trazer o privado para junto para fazer ela mais forte, continuando como pública. Eu queria um comentário seu sobre o novo marco regulatório do saneamento. Ele já passou do Senado, o assunto agora está na Câmara. Até que ponto o novo marco pode atrapalhar esse plano financeiro, esse plano de crescimento da CAERN? Isso tem sido uma luta forte, firme, minha, a governadora Fátima junto. Sobre isso, eu fui a Brasília já umas 10 vezes sobre isso e vou quantas vezes for necessário. Sobre esse assunto. Só sobre esse assunto, conversando com os parlamentares, os líderes. Né, conseguimos modificar no Senado, incluir, no caso, a manutenção dos contratos de programa por até 30 anos, que nos satisfaz. Na Câmara ele deve ser modificado, mas nós retomaremos na Câmara essa carga e depois, quando ele retornar ao Senado, que dará a palavra final, nós tentaremos manter o contrato de programa, porque o município é quem tem que escolher. Ele escolhe entre licitar, ele mesmo cuidar, ou, de repente, fazer o contrato de programa com a companhia, se for mais viável para ele e para aquela comunidade. Né? Não tem sentido se a gente pode investir, por exemplo, 3 bilhões para universalizar a região metropolitana de Natal e o município não querer uma situação dessa. Gera emprego, gera renda, gera tudo. Outro ponto importante é a garantia dos serviços dos pequenos municípios, aqueles que não têm muito retorno financeiro. Isso, né? que aí se chama subsídio cruzado, mas eu posso trabalhar isso também via lucro. Se eu consigo ter lucro na companhia, eu posso fazer o investimento naquele município como se fosse um subsídio cruzado, mesmo que algumas agências reguladoras não aceitem fazer o subsídio cruzado. Então eu faço via reversa ou até mesmo com o que a gente chama de água importada, dando no mesmo, levando aquela comunidade que merece a água, que tem direito à água, aquele bem tão necessário. Ainda esse ano? Isso será resolvido? Ainda esse ano, setembro, deve estar finalizado na Câmara, retorna ao Senado, eu acho que até dezembro eles finalizam e aí vem a contento para a gente, se Deus quiser. Isso aí, eu queria agradecer a presença aqui nos nossos estúdios do presidente da CAERN, Roberto Linhares, ele que falou sobre os investimentos da empresa. Obrigado, doutor Roberto. Obrigado, Diógenes, é um prazer para a CAERN estar prestando mais esclarecimento à sociedade potiguar. É isso aí.